Como vai, nação RealiTuber? Feliz ano novo para todo mundo. E nesse começo de ano eu decidi fazer uma tier list com todas as edições do BBB para fazer um aquecimento aí para essa edição que vai ocupar nossa mente durante os próximos meses. Mas antes de qualquer coisa, deixe seu like aí, se inscreva no canal, isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. E vamos lá, eu defini as categorias da seguinte maneira. É bem autoexplicativo, então não tem muito o que descrever. É clássico, excelente, bom, sonífero, que é aquela edição que não foi exatamente uma perda total, mas que foi bem monótona. É lamentável, que é aquela edição que você pensa, poxa vida, eu fiquei 3 meses assistindo isso. E a última categoria mais baixa é BBB 19. E começando aqui com BBB 1, e eu não poderia botar ele em uma categoria diferente que não fosse na clássico. Afinal, foi a edição que começou tudo aqui no Brasil. Ela foi ao ar em 2002 e foi a que o Bambam ganhou. A gente teve outros personagens icônicos também. Conhecemos o primeiro vilão do formato, que foi o Adriano, que ameaçou destruir a casa se não der, ele era um pintor e ele ameaçou destruir a casa se não dessem um material para ele pintar e aliviar o estresse lá dentro. Tivemos o André HB, o Serginho Cabeleireiro, o português que quase foi deportado durante o programa. Era um formato beta, então tinha muita coisa diferente ali. Eles estavam pegando jeito para algumas coisas. Tanto que a Marisa Hort não vingou, ela saiu, foi uma das primeiras eliminadas do BBB. E ela era só uma apresentadora. Indo agora para o BBB 2, que foi uma edição que foi no mesmo ano do 1, ou seja, em 2002. Foi o único ano que tivemos 2 BBBs no mesmo ano. E eu classifico ela como excelente. Essa edição ela é mais próxima do BBB que a gente conhece hoje, ou pelo menos do que a gente conheceu durante muito tempo, até 2019, já que o programa foi reformulado, né? E particularmente eu acho uma edição melhor do que a primeira. Por isso que essa categoria clássico nem sempre vai ser exatamente melhor do que a excelente. Mas enfim, tivemos a Cida, que viu o espírito da irmã. Quem viveu sabe. O primeiro casal muito chato, que foi a Manu e o Tirso. E o Tirso era muito mala. E claro, tivemos a Tina Paneleira, que infernizou a casa ali. Ela foi o Theo Becker do BBB. Tanto que jogaram a roupa dela na piscina, de tanto que ela enlouquecia as pessoas lá dentro. Lamentavelmente ela foi a segunda eliminada, mas entrou pra história. Seguindo aqui com o BBB 3, também classifico como excelente. Foi uma ótima edição. Foi a que o Domini venceu. Um péssimo vencedor, eu odiava ele na época. E eu sempre torcia pros vilões nessa edição, que era o grupo encabeçado pelo Jean Massumi, glorioso Jean Massumi. Foi a edição que nos apresentou Sabrina Sato e Juliana Alves, 2 pessoas que conseguiram seguir carreira após o BBB. Nessa época, dificilmente alguém se mantinha na mídia. E também foi a edição do Mad Max, que foi o primeiro desistente, que ele chegou no primeiro dia se classificando como vampiro. Foi muito boa, foi muito boa. Passando aqui para o BBB 4, que foi ao ar em 2004. Também, para mim, é uma edição excelente. Foi a primeira participação do Marcelo Dourado. Eu torci muito para ele, mas nessa época, infelizmente, o Brasil não estava comigo, diferente de 2010. Então ele foi eliminado. Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo paredão que ele foi. Ele foi no paredão com a Marcela que ele foi eliminado. Fiquei muito triste, mas foi uma ótima edição. A Antonella estava nessa edição também. A gente pôde ver recentemente no Ilha Record. O Zulu também, que a gente viu recentemente no Limite do ano passado, também estava nessa edição. Foi a edição que a Cida ganhou. E que não a mesma Cida do BBB 2, outra Cida, obviamente. A Juliana Lopes estava nessa edição, também uma ótima participante. Eu me lembro de ter gostado muito, foi o melhor presente do anjo que teve, que foi quando a Marcela pediu para filha dela entrar na casa. A filha dela era uma criança e a produção aceitou. E a filha dela passou algumas horas lá, acho que foi um dia com eles. Foi muito legal. E é isso. Passando pro BBB 5. Esse é um clássico. Foi o BBB do Dr. G e seu parceiro Paulo André, o PA, aquele lá do meme do consultor especial para assuntos de Big Brother. Foi dessa edição aqui que ele participou. Do Jean Willis, que o Jean Willis ganhou.
A Grazi Massafera participou, a Tati Pink, figuras icônicas. Foi uma narrativa sensacional e eu acho que é uma edição que muita gente lembra como icônica, ela realmente foi. E é isso, um clássico. Uma edição não tão icônica assim foi a sexta, que a gente vai agora. E eu vou botar ela como sonífero porque dos anos áureos do BBB, da época de ouro, eu acredito que essa foi a única edição que não foi boa. Ela quase não teve atrito entre os participantes. Não chegou a ser lamentável, mas realmente deixou muito a desejar. O que dá pra lembrar aqui é do monge, que não gostava de tomar banho, e do casal Daniel Saulo e Mari, que ficou um casal muito conhecido. Eles até participaram do Power Couple há poucos anos atrás. A vencedora foi a Mara. Também ela não tinha muita expressão lá dentro, mas o público decidiu que ela venceria, sendo que tinha outros participantes mais interessantes. Mas tudo bem, faz parte. Passando agora para a edição de número 7. E, obviamente, ela também é um clássico. É uma das edições que as pessoas mais lembram. Ela é indiscutivelmente icônica e é uma das edições que muita gente até hoje considera a melhor de todas. E eu não considero, mas eu entendo esse pensamento. E foi a edição que o Diego Alemão venceu e que ele formou um casal mais tórrido, como diria o Pedro Bial na época, do BBB até então, que foi o Alemão com a Iris, ou Siri. Temos também a presença icônica do vilão André Cowboy, e a gente também teve tretas icônicas, a treta da sunga branca, as várias armações malignas do André Cowboy para cima do Alemão. Ele que foi um cara muito odiado, foi o primeiro caso de cancelamento, quando esse termo nem existia ainda. Eu lembro que a internet não estava tão em alta, mas na televisão se falava muito dele. Ele foi mais odiado do que o Dr. G, do BBB 5, e olha que o Dr. G foi muito odiado. A vitória do Alemão também era óbvia. Por isso que, assim, foi uma edição bem maniqueísta. Era bem divisível, mocinhos e vilões. Não é muito do meu agrado quando é esse formato, mas eu não tenho como negar que foi uma edição gigante. E partindo agora para o BBB 8, esse aqui, assim, ele não é muito lembrado, lamentavelmente, mas eu considero ele um clássico. Mas como eu estou balanceando aqui entre opinião pessoal e o que de fato é, eu vou colocar ele como excelente. Foi a edição que o Rafinha venceu, ele foi para a final com a Gisele. Dois participantes muito bons, e ele ganhou com uma porcentagem muito pouca. Eu me lembro que eu estava torcendo para a Gisele, porque nessa época era muito difícil mulher ganhar o Big Brother. Mas o Rafinha eu fiquei feliz também por ele. Ele foi o primeiro emo a ganhar, único na verdade a ganhar o BBB. E por isso eu acho que essa edição é a que mais representa o zeitgeist da época. Ela é muito anos 2000. E tinha o Dr. Marcelo, que, na minha opinião, é o melhor participante da história do BBB. O cara carregou a edição inteira nas costas. Ele era psiquiatra que ficou mais louco do que todo mundo. Na verdade, ele não era bem psiquiatra, ele era psicofarmacologista. E ele era muito problemático, ele arrumou treta com a casa inteira. Mas era um personagem fascinante. Tanto que quando ele saiu, todos os programas quiseram entrevistar ele. Quando ele foi no Faustão, fizeram toda uma preparação antes dele entrar. Ele arrumou treta até com a Ana Maria Braga, quando ele foi entrevistado por ela. E a minha edição favorita do BBB não é a de mais ninguém, mas não importa, é a minha. Seguindo agora com o BBB 9, também foi uma edição excelente, não tem outra categoria onde pode colocar ela. Foi a edição que o Maximize se venceu. E foi a primeira vez que eu lembro do Chico Barney tweetando o vencedor do BBB no primeiro dia de programa. Isso foi em 2009. E ele acertou. Também tivemos a Naná e a Ana, que foram dois personagens icônicas. Elas são amigas até hoje. O Norberto, que já é falecido. Que a Naná e o Norberto, inclusive, foram os dois primeiros idosos a participar do programa. Esse programa nos apresentou Mayra Card. Também gostei muito da participação dela. Eu acho uma pena que esse programa seja marcado por tanta tragédia. Afinal, dos 4 ex-BBBs que já são falecidos, 3 são só dessa edição. Que foi o André Cowboy, o Norberto e a Josi. Mas independente de qualquer coisa, foi um excelente ano. Foi quando dividiram a casa no meio pela primeira vez. Logo no início botaram um muro e tinha o grupo A e o grupo B.
E o grupo B foi o que mais se deu bem lá na casa. Afinal, todos os finalistas pertenciam a ele. A Ana e a Naná eram do grupo A. Eu torci muito pra Ana ganhar, mas infelizmente deu o Max, que também era merecedor. E passando aqui para a edição de número 10, que obviamente é um clássico. Na minha opinião, é a melhor. Ainda não foi batida essa edição e eu nem acho que vai ser. Temos a melhor edição com o melhor vencedor, que é o Marcelo Dourado. E a melhor jornada de herói que a gente já viu nesse programa. E aquele tipo de edição de reality que tudo dá certo, ele entrou muito na sorte, porque foi uma repescagem de edições antigas. Foi a primeira vez que teve. Entrou ele e a Josi foi eliminada muito rápido por ter salvo o Dourado, numa jogada muito errada que ela fez. E ele estava sendo muito rejeitado lá dentro e aqui fora. Só que como ele foi muito rejeitado pelos participantes, o público acabou abraçando o Dourado. Principalmente porque teve um momento ali que ele chorou. Ele chorou com a Lia. E nesse momento ele caiu nas graças do povo. E eu nunca fui de votar em BBB, mas nessa época eu lembro que eu ia pra Lan House. Não tinha internet em casa ainda. E eu ia debaixo do sol quente pra Lan House votar pra salvar o Dourado de todos os paredões que ele ia. É uma humilhação, eu sei, mas valeu a pena. O cara ganhou. Falando em Bial também, ele tava ótimo nessa edição. Teve outros participantes muito bons, como o Serginho Rogastic, o de César, o Alf, a Ana Mara. Primeira vez que ela participou. Enfim, um clássico sem precedentes. Seguindo aqui com a edição de número 11. De início eu achei bem esquisita na primeira semana. Não sei se foi porque o BBB 10 foi tão gigante que a 11 acumulou meio que uma responsabilidade de ser tão grande quanto, mas eu não acho uma edição ruim. Ela teve bons momentos e bons participantes. A Maria, por exemplo, que foi a vencedora, foi uma das vencedoras mais carismáticas do programa. Tinha o Daniel, que dançava com o Coqueiro, que era amigo dela. Eles são amigos até hoje. Tinha a Diana, a Talula. Teve a Casa de Vidro. Já tinha tido a Casa de Vidro no BBB 9. Mas foi dentro do BBB essa Casa de Vidro, que foi com a Mayra Card e com o Ralph. Mas se eu não me engano, eu posso estar muito enganado. Alguém pode me corrigir nos comentários, mas eu acho que foi a primeira vez que teve a Casa de Vidro dentro de um shopping. E foi uma repescagem. Alguns participantes que foram eliminados participaram de uma competição para um deles voltar para casa. E quem voltou foi o Maurício, para logo em seguida ser eliminado de novo. Mas mesmo com os seus altos, essa edição teve seus baixos também. Eu acho ela esquisita. Não sei, não parece uma edição do BBB pra mim. Eu não sei explicar direito. Mas enfim, eu vou botar ela aqui no bom, tá ok? Seguindo aqui com a edição de número 12, foi o começo da queda pra mim. Se você não acompanhou o BBB nos anos 2010, foi uma década bem ruim pro programa. Nem se compara à década passada e nem o que o BBB virou depois disso. E essa edição representa muito bem o que foi essa época, um BBB extremamente morno, mas que não merece nem entrar no sonífero. Eu vou botar ele no lamentável, porque não teve quase nada de interessante e a gente teve o campeão menos memorável do programa inteiro, que foi o Fael. Até eu que assisti todas as edições e lembro de todo mundo, eu nem lembro da voz desse cara. E nem tem um momento assim que a gente pode dizer, pô, aquilo ali pelo menos foi legal, foi memorável. Mas não teve nada, então só podia estar nessa categoria aí. Seguindo com o BBB 13, eu considero uma edição boa, vou botar no bom também. Não acho excelente, mas foi bem melhor do que a edição anterior. O Eliezer voltou aqui, eu esqueci de mencionar o Eliezer como um dos grandes participantes do BBB 10 também. Ele fez outra participação maravilhosa aqui, como foi no BBB anterior, no Power Couple. Esse cara brilha em tudo que ele faz. O casal emblemático, Andressa e Nasser. Tivemos também a Maroca retornando e indo para o seu primeiro paredão falso. Acho que o primeiro paredão falso do BBB. E no qual ela não se deu muito bem na volta. O público eliminou e o Bial foi muito rígido no discurso para ela. E teve a Aline blindada, claro, que foi uma das melhores primeiras eliminadas do BBB. Ela que ficou só de calcinha na Ana Maria Braga, depois de ter sido eliminada. Enfim, eu não acho uma edição tão memorável assim. Foi legal que o Bambam, nessa edição, alguns ex-BBBs voltaram, incluindo 2 vencedores, o Bambam e o Domini. E nenhum dos dois durou muito. O Bambam desistiu logo no início. E
o Domini foi eliminado com rejeição. Continuando aqui, edição de número 14, também é lamentável. Foi uma edição muito ruim. Eu pensei seriamente em botar ela na categoria BBB 19, mas por pouco ela não foi tão baixa assim. Talvez porque teve alguns participantes interessantes, como o Cássio, por exemplo, a Clara e a Vanessa, que foi a vencedora, que eu gostei muito também. Inclusive o Cássio protagonizou uma treta muito interessante lá contra o Marcelo. Ele até quebrou o vidro do banheiro sem querer. Mas foi a única... Fora isso, gente, não teve quase nada. Foi extremamente morno. Chegou um ponto que o Boninho teve uma brilhante ideia de botar as mães dos BBBs lá dentro, numa casa isolada que eles não podiam vê-las, só podiam conversar com elas. Podem imaginar uma coisa tão desanimadora como essa? Muito ruim. Seguindo com o BBB 15, também foi outra edição que eu considero sonífero, porque foi extremamente morna. Foi a edição que o César ganhou, e foi o vencedor mais caricato do programa, porque ele era muito um personagem. E tanto que se você for ver vídeo no Instagram dele, coisa assim, até ele falando, a maneira como ele posta a voz dele, claramente não é a mesma pessoa que estava no BBB. Nem tô julgando, foi uma estratégia e que deu certo, ele se deu bem lá. Ele era até engraçado em alguns momentos. O Adrilles estava nessa edição, o Adrilles Jorge, e eu gostava dele aqui. É um guilty pleasure, mas enfim, eu não sabia nem direito o que ele era aqui fora. Teve o triângulo amoroso também entre a Amanda das Olheiras, o Fernando e a Aline, que rendeu umas pautas interessantes na internet, mas fora isso não foi grande coisa. Seguindo aqui com o BBB 16, eu sei que muita gente gosta dessa edição, principalmente por causa da Ana Paula, e ela realmente foi uma boa participante do BBB. Mas assim, fora ela, eu não vi muita graça. E mesmo com ela lá, o programa ficou muito previsível. De todas as edições, é que foi mais previsível. Porque eu sabia exatamente quem ia ser eliminado em que semana, depois de quem. E isso nunca é bom. Então eu vou botar ele como sonífero. Teve uns momentos interessantes, algumas expulsões. Mas, inclusive, a vencedora não merecia. Ela só venceu porque a Ana Paula foi expulsa. Foi a Monique. E só. Seguindo agora com o BBB 17. Essa edição foi bastante polêmica. Foi a primeira com o Thiago Leifert. Muita gente odeia. Mas eu não odeio tanto quanto a maioria das pessoas. Eu vejo qualidades aqui. Foi a edição que a Emily venceu. E eu torci por ela, desculpem. Mas eu acho que ela, naquela altura do campeonato, ela estava carregando o programa nas costas. Não tinha mais ninguém ali. Quem torcia pra Vivian, no fundo, sabia que não tinha motivo pra torcer por ela, porque ela não teve nenhuma história lá dentro. Então eu não vou botar no bom, porque não foi boa de fato. Apesar de que teve seus momentos sim. Mas também não foi lamentável, eu vou botar no sonífero. A próxima aqui é a edição de número 18. Eu fiquei muito na dúvida em qual categoria botar, mas eu ia botar na excelente. Mas eu quero que se dane, eu vou botar na clássica, porque foi uma edição maravilhosa. Maravilhosa. Tudo deu certo também aqui. A Gleice, que foi a vencedora, foi uma baita participante. A Ana Clara também. É uma edição que é lembrada até hoje com muito carinho por muita gente. E muita gente considera até melhor do que a 20 e a 21. E eu incluso. Inclusive, eu acho que ela tá no meu top 3 de edições do BBB. Eu acho que foi um presente para todo mundo em 2018, porque é difícil achar alguém que não tenha gostado dessa edição. A volta da Gleice do Paredão Falso para mim foi a melhor volta de Paredão Falso do BBB, que ela já voltou confrontando a Patrícia, que era uma baita vilã também. E a eliminação da Patrícia foi muito boa, porque ela gaguejou, ela virou meme quando ela estava saindo da casa. Aquela prova de resistência que estava valendo o carro e a imunidade. E o Kaysar e a Ana Clara ficaram dias ali. Teve que ser interrompida a prova. Enfim, o Papito também. Vários momentos maravilhosos. E passando agora para ele, o BBB 19. E realmente não tem outra categoria que eu não possa botar ele, a não ser na categoria BBB 19. Porque isso aqui foi abaixo do lamentável. Se no 18 tudo deu certo, no 19 tudo deu errado.
Eu confesso que nas primeiras semanas eu estava até gostando, até a Hannah ser eliminada. E ali foi só ladeira abaixo, porque, gosta ou não dela, ela era a única pessoa que se propôs ali a entregar algo para o público. Porque nenhum outro participante quis isso. O público também não ajudou, abraçou participantes realmente hediondos. Eu tô falando da campeã, que tinha falas problemáticas demais lá dentro. E é inadmissível que ela tenha vencido, mas caramba, teve um momento que os participantes tiveram que ficar acorrentados. E ao invés de entrar em conflito, eles fizeram uma rodinha de oração. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu ali. Se você não acompanhou essa edição, você não perdeu nada, porque a maioria das pessoas que assistem ao Big Brother fingem que não existiu. É tipo um acordo nacional com o Supremo com tudo, que do 18 já foi pro 20. E depois do fiasco que foi esse BBB que não existiu, o Boninho teve que reformular tudo, tiveram que mudar o programa, porque do jeito que estava não podia continuar. E assim surgiu o BBB 20, a primeira edição a unir anônimos e famosos. Ou seja, os pipocas e os camarotes. E foi uma edição espetacular, reergueu o programa. Também tivemos participantes maravilhosos, emblemáticos como Babu, ou pessoas até que muita gente ama e odeia ao mesmo tempo, como a Manu Gavassi e o Felipe Prior. Teve o Daniel também, que era uma figura lamentável, mas era engraçado. Enfim, foi o momento que o BBB deixou de ser pequeno e nunca mais vai ser pequeno, como eu já falei aqui. O Pyong Lee, apesar de não ser a melhor participação do Pyong em realities, o magnum opus dele foi no Ilha Record, mas também foi um bom participante aqui, teve seus momentos. Embora tenha sido cancelado como 90% da casa, dificilmente alguém escapou do Tribunal da Internet nessa edição. Para finalizar, o BBB 21 do ano passado, que muita gente estava na dúvida assim, se seria uma boa edição, já que a 20 foi tão boa assim. Mas eu acredito que ela conseguiu ser tão boa quanto. Eu acho que ela não entra no clássico como o 20, porque o 20, como ele reformulou o programa, ele merece estar nessa categoria. Mas o 21 vai estar no excelente, apesar de que eu acho ela um pouquinho melhor do que a 20. Mas também, assim como no 20, tivemos participantes muito icônicos, a Carol Conká, a própria Juliette, o Júlio Vigor, a Vitube. Foi o maior BBB em números, inclusive de rejeição. O discurso para a Juliette do Thiago Leifert foi muito icônico no final. O discurso dele para a eliminação do Júlio Vigor também, igualmente. Foi o melhor ano do Leifert aqui, eu falei isso no meu vídeo passado. O Fiuk, teve Inxalá, enfim, foi uma jornada fascinante e eu espero que continue sendo assim. E tenho quase certeza de que vai ser. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Digam aí onde é que eu vacilei. E não se esqueçam de se inscrever no canal. E a gente se vê no BBB 22 agora, daqui a uns dias. Um abraço e até logo menos.